Então, gerenciando a raiva, né? O desejo e a raiva, a gente vai começar explorando por aí, eles são impulsos fundamentais, né? Na visão da psicologia do yoga. Existem, por exemplo, vários mantras védicos. Para quem não sabe o que é mantra védico, não é esse mantra que a gente canta, que a gente conhece muitas vezes nas aulas ou no encontro. Mantra védicos são aqueles mantras usados pelos sábios, pelos antigos sábios e até, obviamente, por todos os praticantes de devoção ou de yoga mesmo, mas que trazem a prática do mantra de uma forma mais séria para as suas vidas, né? Então, são esses mantras que têm uma métrica muito rígida, eles têm um sânscrito clássico, que o sânscrito ele também teve uma pequena modificação, então é um sânscrito mais antigo ainda. Então, tem vários desses mantras sobre raiva para ajudar quem canta, quem entoa, quem faz essas práticas desses mantras, tem sempre o objetivo de aprender a lidar com a raiva, de aprender a gerenciar a própria raiva, porque a raiva é um sentimento que pode levar à violência, né? A rimsa. E rimsa, violência, agressão, é um dos preceitos do yoga que a gente vai, no caminho do yoga, trabalhar na direção de buscar evitar. Não é suprimir, não é engolir sapo, não é nada disso. Mas a gente vai ter um entendimento que é importante, sim, a gente poder saber gerenciar isso, mas eu não vou me adiantando, vamos seguindo aqui esse percurso. Então, o sentimento da raiva, ele é considerado muito indesejável, né? Embora todo mundo tenha. E na visão do yoga, a gente viu lá no capítulo, nos outros encontros sobre desejo, né? Que raga, o desejo, e a rejeição ou a aversão, que é doesha, esses dois termos, por exemplo, eles são muito abrangentes. A gente pode, quando fala raga, a gente pode estar mencionando apego, ou a gente pode estar mencionando realmente desejo, ou a gente pode estar mencionando prazer, porque tudo isso está embutido nesse conceito de raga. Então, esse apego ou essa aversão, eles são dois sentimentos, né? Como a gente chama, ou como a gente chama na tradição védica, são dois vedanas. São fundamentais, são dois sentimentos fundamentais e básicos, né? Vedana é uma palavra para ilustrar sentimento. Um vedana, esse vedana, outro vedana. Então, na nossa vida, ela é impulsionada, existe esse entendimento por desejo e aversão, por ragas e doeshas. É isso que dá, que é a mola propulsora das nossas ações, de tudo que a gente realiza. Se a gente não tivesse esses sentimentos, a gente não ia fazer nada na vida, íamos ficar todos apáticos aqui, sem ter impulso para nenhuma ação nessa vida. Então, esses dois sentimentos, o primeiro, sendo o desejo, raga, ele baseia no sentimento, ele é baseado numa sensação que a gente tem que algo é favorável para a gente. Então, se isso é favorável para mim, eu experimentei, vi que é favorável, eu vou desejar, né? Então, em sânscrito, usa-se muito o termo para dizer isso é favorável para mim, esse terminho aqui, mama idam anukulam. Então, esse mama idam anukulam significa, em outras palavras, que isso é favorável para mim, né? Anu é através, é algo que é através. Então, só para você entender, eu quis trazer esses termos, só para vocês entenderem como que é importante se conhecer todo o conceito e não dá para fazer tradução. Por isso que não se lê, eu não digo para nenhum aluno ler textos antigos, os textos védicos, porque vai se ter interpretação com certeza equivocada. Mas então, kulam significa através, na direção de, ou na direção de algo. Quer dizer, anu, desculpa, anu. E kulam é uma margem, mas é uma margem para onde a gente deseja ir. Pode ser a margem, fazendo uma análise daquela civilização antiga que morava em lugares longe, distantes de água, não tinha água encanada, então a margem onde as pessoas vão buscar a água, né? Onde vão ali pegar água para levar para onde elas estão habitando. Então, esse sentimento é um sentimento favorável. Eu estou indo para aquele lugar que vai me dar algo que é muito bom, é fundamental para mim, né? Ou pode ser algo que eu estou indo para um lugar que vai me dar expansão, vai me permitir uma visão maior, uma borda também, pode ser uma fronteira. Então,
esse sentimento favorável de alcançar essa margem significa expandir os espaços, os horizontes. E a gente também tem tudo na nossa vida, mesmo que inconsciente, se baseia também nesse mama idam praticulam. Então, isso é desfavorável para mim. Então, toda a nossa vida funciona dessa forma. Isso é favorável para mim, eu quero, vou desejar, vou buscar. Isso não é favorável para mim, eu não quero, vou rejeitar, eu vou criando com o tempo uma sensação de aversão àquilo, de tanto que eu detesto. E para ti é longe de, né? A nu é através, é na direção de, e para ti é distante, para longe daquilo. Então significa esse impedimento, é algo que me impede de obter o que eu desejo, esse praticulão. Por isso que a tradução, a gente usa, o significado é esse, o sentido é esse. Né? Eu quero estar longe, porque eu tô indo para longe, aqui isso está me levando para longe do que eu quero. Mamãe, dam praticulão. Então, isso não é bom para mim, porque eu sei o que eu quero, se isso está me levando para distante do que eu quero, isso não vai ser bom para mim. Né? É um sentimento desfavorável que vai me gerar rejeição, que vai me gerar, então, a tal da aversão, do eixa. Por isso, os sentimentos básicos ali. Então, esses dois sentimentos, eles impulsionam a nossa vida. E o desejo e a raiva, eles também sempre vão andar juntos. Por quê? Quando eu desejo algo e esse meu desejo está impedido, né? Eu não consigo, não posso realizar esse desejo, ele vai gerar a aversão e dessa aversão vai muitas vezes nascer o sentimento de raiva, né? Isso é muito fácil a gente ver, no adulto a gente já vai maquiando, isso vai ficando às vezes meio enebriado, mas numa criança é muito fácil a gente ver isso mesmo numa criança bem pequenininha, por exemplo, quando um bebê ele é provido de mamar, ele está com fome, ele deseja aquele leite, né? E ele é provido desse instinto, dessa necessidade, tudo que ele deseja nessa fase, né? Bem pequenininho, que é mamar e a mãe poder atendê-lo. E quando essa mãe não pode atendê-lo, ele não pode ter o que ele quer, ele vai chorar intensamente. A gente vê que às vezes, muitas vezes, é fácil perceber que o bebê está chorando raivosamente, né? Então, uma das maneiras de evocar a raiva, a gente pode dizer que vai ser quando o nosso desejo está impedido, que é o impedimento do nosso desejo, né? Existe um texto bem antigo que é a Bhagavad Gita, que é muito comum para quem já navegou, transitou um pouquinho pelo universo do yoga, que é como se fosse uma Bíblia, entre aspas, porque yoga não é uma religião, mas tudo bem, a Bíblia também não precisa ser, obviamente, estar inserida na religião, né? Um texto desse peso, né? Um texto sagrado que traz muitas informações de autoconhecimento, muito direcionamento, muito importante, a Gita. E lá tem muito paralelo, a Gita e Yoga, os textos específicos de Yoga, eles são primos irmãos, né? Tudo que é dito num é dito no outro, embora a maioria deles não seja contemporâneo, mas é a mesma civilização que escreveu, que cuidou e que vem transmitindo esses ensinamentos. Então, lá se chama a base, os sentimentos que são mais basais, em vez de lá na Gita mencionar o desejo e aversão, lá ele já menciona direto kama e krodha, que krodha é uma palavra mais próxima do que a gente chama de raiva. Então, kama, o desejo, e krodha, sendo a causa raiz para muitos dos nossos problemas, né? Por quê? Porque a gente já viu nos outros encontros sobre desejo que o desejo pode causar danos e a raiva certamente também pode causar danos, não só a gente, mas também a muitas outras seres, né? Então a gente vem aqui caminhando por esse, né, do Eixa, Krodha, Kama e Raga. Vamos introduzir essa palavrinha aqui que é importante também, que é Dukkha. Dukkha e Dvesha, né? Vamos ver agora a conexão entre essa aversão, esse Dvesha, e Dukkha, que a gente traduz muito como sofrimento, né? Dvesha é a palavra usada nos Yoga Sutras mais para falar de aversão, de tudo que eu rejeito, que eu não quero de jeito nenhum, que eu quero ir para longe,
que é um sentimento que a gente não vai poder evitar, todos nós vamos sentir inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde. Nós não podemos sentir e evitar rejeição e aversão por algumas coisas, uma vez que esse sentimento tem como base esse outro sentimento que a gente está denominando aqui de dukkha, ou sofrimento, que é de fato inevitável, né? Sofrer na vida é algo inevitável. Então, o sofrimento é aquele sentimento que nós temos quando nós dizemos eu não quero essa experiência. Todas as vezes que a gente diz eu não quero isso para mim, eu não quero essa experiência, é porque eu sei que aquilo me faz sofrer, que aquilo não é bom para mim, né? Nós temos, obviamente, a gente quando usa as palavras em português, já vem implicitamente para cada um de nós uma série de correlações e conexões. Então, a gente vai fazer essas conexões porque isso é muito cultural. É por isso, às vezes, até que eu insisto em começando a introduzir as palavras do sânscrito, porque elas vão aparecendo em vários outros cenários e a gente vai conseguindo expandir um pouquinho esse conceito de sofrimento, por exemplo. Porque algumas pessoas que podem terem sofrido a vida inteira de uma certa forma, vão sempre, quando pensar em sofrimento, pensar só naquele exemplo. E muitas vezes tem outras formas de sofrimento que são sofrimento e a pessoa não consegue entender como sofrimento, tá? Mas então, voltando, é assim, a gente vai estar constantemente avaliando as nossas experiências, então tudo com que a gente vai tiver contato, sejam objetos, pessoas, lugares, situações, a gente vai estar sempre avaliando essas experiências e sempre de duas maneiras. A gente vai estar avaliando, anukula, e 2, praticula. Toda experiência que a gente tem, a gente vai estar avaliando de uma forma ou outra. Praticula é o que me leva para longe do que eu quero ir, né? Porque prati está distante de... Ou seja, todas as nossas experiências vão estar submetidas a um filtro. Nós temos esses filtros, não são tão conscientes assim, mas a gente tem esses filtros. E aí que eu vejo dos aspectos interessantes da gente estar falando tudo isso sob a perspectiva do yoga, que esses filtros eles não estão só na nossa mente, eles estão no nosso corpo e nos nossos sentidos, né? Os sentidos trabalham de forma aliada com a nossa mente, mas a gente pode didaticamente separar, porque existe um primeiro impacto e algumas impressões que são deixadas nos nossos sentidos antes de chegar na nossa mente elaborativa. Mas então, todas as experiências que a gente vai viver na vida, elas estão submetidas a esse filtro que está no corpo, que está nos sentidos e que vai estar na mente. E que esse filtro é que vai determinar. Anukula, isso é favorável para mim. Ou praticula, isso não é favorável para mim. Então, a gente vai fazendo isso o tempo inteiro na nossa vida, desde que a gente nasce até a hora de morrer, né? Sem perceber, obviamente. E a gente não pode evitar isso. Por consequência, nós não podemos ficar livres, portanto, como eu funciono, nós funcionamos desse jeito sempre, isso é favorável para mim, isso não é favorável para mim, esse filtro está sempre presente, então eu vou estar sempre gerando desejos e aversões, certo? Eu vou estar sempre me apegando, indo na direção do que é favorável para mim, eu vou ter um modus operandi que vai me fazer querer repetir sempre essas experiências e que vai me fazer querer sempre evitar essas outras experiências. Então, por consequência, isso vai estar sempre gerando esse nosso modus operandi, sofrimentos e aversões. Então, esse ciclo ele de sofrimento e de aversão, né? Eu sofro, então eu não quero, eu sofro, eu não quero. Esse ciclo ele é inevitável, porque nós avaliamos as nossas experiências instintivamente e sempre rotulamos essas experiências internamente como sendo ou positivas, favoráveis, ou negativas, desfavoráveis, né? É muito importante a gente ir entrando, às vezes são coisas que parecem muito óbvias, mas é muito importante a gente ir descascando essas cebolas e entrando nessa visão desse nosso funcionamento quando a gente vai falar de um sentimento, tá? Então, esse caminhar é importante.
Às vezes você pode estar pensando, mas o que isso tem a ver com a raiva? Aguarda um pouquinho, a gente vai chegar lá. Então, algumas experiências, enfim, vão ser desfavoráveis e vão criar em nós a reação de aversão. Eu não quero isso, eu detesto isso, eu não suporto isso, eu não quero nem ver. É importante, então, que a gente explore bem esses sentimentos básicos, né? Essa tal dessa aversão. Ela vai ser a ponte para a gente chegar nesse outro sentimento que é o nosso assunto de hoje, né? Porque essa exploração, ela vai nos ajudar a expandir a nossa reflexão sobre o que é essa tal dessa aversão. Então, segundo a visão aqui do yoga, nós temos a aversão do Esha, ela é vista em 4 estágios. E aí tem esses nomezinhos aí do sânscrito de novo, né? O estágio de pratigha, que é a reação do corpo, quando eu tenho uma aversão a alguma coisa, eu vou ter imediatamente uma reação no meu corpo, vou ter reação da minha mente e dos sentidos também, de recuar imediatamente ou de atacar o que quer que seja que esteja criando esse sofrimento em mim, né? Eu vou chamar, hora eu vou poder falar aversão, hora eu vou falar sofrimento, porque os dois estão ali, né, grudadinhos um no outro. Então, praticar é quando eu vou ter essa reação que vai me fazer recuar imediatamente ou ir na direção de atacar, né? Isso é instintivo e a gente não pensa sobre isso, isso simplesmente acontece. Um outro estágio da aversão é manyu. Manyu é quando a gente vive uma agitação. Toda vez que eu tenho uma experiência que me causa esse sentimento, eu vou vivenciar uma agitação mental. Isso vai gerar uma agitação mental, vai gerar um turbilhão mental na gente. Então, são aqueles pensamentos e emoções que constantes, que ficam ali, né, martelando na nossa cabeça, do tipo, mas eu não mereço isso, mas isso é tão injusto, como isso pode acontecer na vida, como a vida pode ser tão injusta, e essa pessoa é terrível, como essa pessoa pode ser assim, como essa pessoa é tão má, como isso pode acontecer, o que eu vou fazer em relação a isso agora e agora? Então, esses pensamentos, quando a gente tem um contato com a experiência, eles vão vir, esse é um estágio isso já é um estágio da aversão, né, do que a gente já está se comportando e reagindo dessa forma, em desenvolver a aversão sobre essa experiência. Então, todos esses pensamentos agitados da mente, eles são manyu. Isso não é apenas um pensamento de reação imediata, tá? Porque aquele praticar, ele vai acontecer instantaneamente. Esse manyu, ele pode ficar, né? Ele é um padrão, eu posso ter tido a experiência num certo dia, e esse padrão contínuo desse estresse mental, porque isso fica se repetindo como uma vitrola, um disco emperrado numa vitrola, às vezes anos e anos das nossas vidas, isso é um padrão contínuo de estresse mental, tudo por causa da aversão, né? Então, o que quer que seja a fonte do sofrimento, vai gerar essa corrente de agitação mental em nós, em todos nós, tá? E é o que normalmente nós rotulamos em parte também, já a raiva muitas vezes já nasce daí. Em parte, dependendo da direção desse manyu, desses pensamentos, eu vou começar então a criar, desenvolver um sentimento de raiva em relação a várias situações, objetos, lugares, pessoas e por aí vai. E tem Jighamsa, que é a raiva quando ela já se cristaliza. Quando esse sentimento que foi ali sendo cultivado, criado nesse estágio de manyu, ele vai se sedimentando, se cristalizando numa intenção. Quando a pessoa, e isso existe, ela vai convivendo tanto tempo com aquilo, com aquela aversão já é um sentimento declarado de raiva dentro dela, e ela já começa a ter uma intenção consciente e concreta de agressão, pelo menos aqui na mente. Ela começa a desenvolver uma cristalização, né? Uma intenção consciente de agredir e até mesmo de matar um ser vivo, seja um animal, seja uma planta, seja uma pessoa. Então, à medida que as situações anteriores vão continuando, começa-se a gerar essa intenção concreta, esse é o processo, segundo a psicologia do yoga, e não apenas uma reatividade mais inconsciente, mas um desejo consciente de agredir. A pessoa começa até a planejar, a criar uma forma de ferir, né? Pode ser com palavras só, prejudicar,
e, numa última instância, infelizmente, até matar. Então, isso é consciente, é um processo de concretização que nasce tudo a partir daquela agitação mental que ficou lá, não sendo cuidada, não sendo gerenciada de forma nenhuma. E por último vem Himsa, o último estágio, Himsa, né, que é um dos preceitos do yoga, na verdade, a Ahimsa é o que eu devo evitar, que é a ação mesmo em si, a ação da violência, que pode ser no corpo, pode ser através da minha fala e pode ser através da mente, eu posso ficar pensando, né, violentamente. Então, portanto, a situação anterior vem, né, da situação anterior que eu vivi, vem a ação, o que a gente chama da violência em si, do ato da violência em si. Então, a aversão é essa emoção básica, como a gente já viu, com todos esses desdobramentos. A aversão o dvesha é essa emoção básica que está aí com todos esses desdobramentos. Uma das principais desvantagens das abordagens, né, da psicologia e da psiquiatria moderna tem sido essa divisão entre o corpo e a mente. A questão é que na nossa cultura mais ocidentalizada ainda existe muito essa divisão, né? Essas abordagens são as que mais dominaram o Ocidente nos últimos 100 anos, garantidamente, e agora, nos últimos 20 a 30 anos, essas áreas científicas vêm descobrindo as conexões mente-corpo, mas ainda está muito, principalmente, com base na biologia, né? Ainda está muito baseada a relação corpo e mente na visão neurobiológica, na visão mais biológica mesmo. Então, isso é uma razão do porquê que esse tema, sendo explorado através da visão do yoga, é um diferencial, né? Na perspectiva oriental, do Esha, não se baseia apenas na mente, nem apenas no corpo e nem somente nos sentidos, mas sim em todos esses aspectos do ser humano. Então, todos esses sentimentos que a gente vive, não é por conta só de energia, né? Tem que, aos pouquinhos, isso vai ficando mais fácil de ser assimilado. Isso realmente está em todos os aspectos do nosso ser. A gente vai desenvolvendo tendências e comportamentos e vícios e hábitos em todas essas camadas, todas as camadas do meu corpo, todas as camadas dos meus sentidos e todas as camadas da minha mente. Isso são os samskaras, a gente chama essas tendências que a gente vai criando, essas marcas que a gente vai deixando, os nossos padrões, e o termo os samskaras, né? Então, esses samskaras, esses hábitos, esses padrões, eles vão estão em todas as camadas dessas partes do meu ser, corpo, sentidos, mente. Então, tem essas tendências, esses hábitos, essas vidas nas camadas. E nos Yoga Sutras fala-se muito das fontes de sofrimento, que existem 4 principais fontes para que a gente sofra. Por quê? Pelo motivo da gente sofrer, né? E isso tem a ver porque isso explica o porquê que está em todas essas camadas, né? Porque que todos esses sentimentos estão em todas as camadas. Porque, segundo os Yoga Sutras, essas 4 fontes de sofrimento são um falso entendimento do eu, e aí isso é chave aqui para a gente, que é o conceito do ahankara, quem já ouviu esse nome, o conceito de ego, né? Esse conceito do eu. Por que eu digo eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo? Nós temos um conceito do que nós somos, que no fundo é equivocado. É importante, é necessário, não está nada de errado. Quem não tem esse conceito do eu está com problemas psicológicos sérios, de uma ordem bem mais grave, mas no fundo, em última análise, na visão espiritual, né, na visão da ciência védica, esse eu é só uma estrutura que a nossa mente cria para que a gente possa viver a vida de relações. Então, na verdade, não é esse eu maior que realmente nós somos. Então, a gente tem esse conceito do ahankara, do eu. Um desejo é a segunda fonte de sofrimento, não tem essa ordem, mas uma delas, uma das 4. A aversão é outra fonte de sofrimento e o medo da morte é uma outra fonte de sofrimento. Então, Patanjali aqui ele não está desrestringindo, quando ele diz isso, que a gente tem essas 4 principais fontes de sofrimento, já dá para ver que ele não está restringindo isso somente à nossa mente, né? Então, porque se nós restringirmos esses aspectos a qualquer uma dessas camadas só na nossa mente, a gente tem essa fonte de sofrimento só por causa da nossa mente, de que criações e questões, está tudo só marcado, registrado,
precisa resolver só na mente, essas outras situações e esse conceito do eu, ele não estaria embutido como porque esse conceito do eu, esse ahankara, é uma outra estrutura mental que a gente não chama de mente. Existe a mente, manas, e existe o ahankara, uma outra estrutura que é mental, mas não é o que a gente chama de mente, tá? Então, a gente estaria perdendo esse ponto fundamental do caminho do yoga, que é esse nosso sentido do eu, do ego, do ahankara. Porque cada uma desses sentimentos, né, o desejo, a aversão, o sofrimento, ele só existe por causa desse falso conceito do eu, por causa desse entendimento equivocado que eu tenho de tudo que eu sou. Eu sou isso, eu sou esse corpo, eu sou essa mente, eu sou essa respiração. À medida que a gente vai transcendendo isso, que o yogi, o sábio, vai chegando nesse nível de clareza mental, de iluminação, né, o termo mais budista, isso tudo vai caindo um pouco por terra, né? Essa experiência do que eu sou tudo isso vai enfraquecendo. E esses sentimentos vão enfraquecendo junto, essas percepções vão enfraquecendo junto. Então, por que eu tenho esse conceito do eu? Eles são naturalmente parte de todas as camadas do meu ser. Então, esse desejo, essa aversão, esse sofrimento, essas marcas, essas tendências, eles estão ali embutidos nesse meu ahankara, nesse meu ego e não só na minha mente. E nesse ahankara tem tudo, né? Tem todo o meu funcionamento, porque eu tenho esse ego ali, tem todas as minhas partes numa só. Tá tudo junto, integrado, todas essas minhas partes numa só. Pensando aqui agora, transmitindo essa ideia para você, eu imagino que eu ter tocado nesse ponto pode ter gerado algumas dúvidas. E aí eu vou fazer só um parênteses, porque a gente já vai fechar para honrar aqui a nossa sequência do relaxamento. Quem tiver dúvida, eu queria deixar o canal aberto para me mandar mensagem, ou então pode ser que eu vá ter outra ideia. Para vocês quiserem registrar, quiserem ouvir de novo, de vez em quando eu mando a gravação disso, manda para mim, mas eu não entendi isso, porque de repente eu posso ir ajudando a clarear um pouquinho mais, tá? Eu entendo que tocar nesse ponto, ele é um pouquinho mais complexo, mas vamos voltar para a gente fechar esse tema, pelo menos. Lembra de também trabalhar a entrega e aos pouquinhos essas coisas vão ou não fazendo sentido para vocês, tá? Então, consequentemente, a partir desse ponto de vista, né, do yoga, desse conceito do eu, não faz sentido a gente isolar essas experiências básicas só na nossa mente. É difícil para a gente entender isso, né? Porque a mente para a gente é tudo, tem um peso muito grande na nossa cultura ocidental. Então, eu, às vezes, quando falo para vocês, eu tenho que me lembrar disso, eu venho estudando isso há muito tempo. Para mim, eu tenho muita familiaridade com essa visão, mas realmente, às vezes, me dá aquele tranco, assim. Mas a gente não pode, a mente tem muitas subdivisões, tem muitas diferentes funções, e quando a gente fala de mente nesse contexto, não é essa mente toda que a gente entende no Ocidente, tá? Então, pela lógica da visão filosófica do yoga, por exemplo, o apego, ele vai estar em todas as camadas, corpo, meus órgãos de percepção do mundo, e também a minha mente intelectual, aquela que discerne, decide. E nós temos muito pouco controle consciente em relação a essas reações, né? Como, por exemplo, a gente vai ter muito pouco controle consciente em relação a pratigha, a maniu, a jighamsa e a himsa. A gente vai aqueles estágios que eu mencionei anteriormente, né? Porque esses padrões, todos esses tendências, aqueles pensamentos repetitivos, a minha primeira reatividade, ou quando eu começo a construir a intenção de fazer mal a alguém, tudo isso vai estar registrado nas primeiras camadas, que vão ser os meus sentidos e o meu corpo. Vai estar registrado aqui primeiro. Então, essas fontes de sofrimento, como a aversão, vêm junto com isso também. Né? Por isso, as reações decorrentes da aversão acontecem imediatamente primeiro no corpo e nos sentidos e depois na mente. É quase como se fosse assim um tempinho depois, mas eu sei que isso é mais didático, mas certamente a gente pode
para facilitar entender assim. Depois é que vai se impregnar na mente. E aí é por isso que tem uma pergunta assim que... Essa perguntinha aqui, onde estão as nossas emoções? Na mente ou no corpo? Essa pergunta é uma pergunta complexa, mas ela não faz sentido nenhum na nossa visão do yoga, né? Porque isso nos remete a tudo isso que eu acabei de dizer, né? Não faz sentido, não tá, as emoções estão só num lugar ou no outro, né? Eu vou parar por aqui, para que a gente possa agora respirar um pouquinho, porque na visão, então, eu vou chegar na raiva no próximo encontro. Eu já tinha mencionado para vocês que a gente vai fazer em 2 etapas esse assunto sobre raiva. Na visão, então, do yoga, que é o que eu vou explorar mais na próxima aula, mas já vou trazer um pouquinho agora para a gente trabalhar. A gente vai ter ferramentas para trabalhar, para poder lidar com essas emoções, porque vai ser importante a gente poder gerenciar essas emoções, vai ser importante a gente poder gerenciar essa emoção da raiva, esse sentimento, né, da raiva. Não é entubar a raiva, não é fugir da raiva, mesmo pelo contrário. Mas a gente vai ter que passar por todo um processo de discriminação, que vai ser o assunto da próxima aula. Como eu vou discriminar, tem etapas, tem ideias. E dentro desse processo de trabalho que a gente vai poder fazer, não precisa praticar yoga para você fazer, que eu pretendo trazer pelo menos uma pequena amostra, que vai passar pelo corpo físico, porque faz sentido em tudo que eu acabei de dizer para vocês, vai passar pela respiração, por visualizações, por mantra, que é quando a gente está querendo atuar mais no cognitivo, no que a gente chama de mente. Eu vou trazer, então, já uma dessas ferramentas hoje para a nossa prática, que vai anteceder agora o relaxamento, tá? Que vai ser um pranayama. Algumas pessoas já devem ter praticado, para quem já praticou yoga, quem nunca praticou esse pranayama, tudo bem, ele é fácil, ele não tem muito mistério, que é o Shitali Pranayama, que é um pranayama conhecido como refrescante. Ele nos ajuda a refrescar mesmo, ele é muito usado no calor, quando a gente está enfrentando aquele verão, ou quando a pessoa está com muitos calores, a mulher que está na questão da menopausa. E o calor significa tudo, né, gente? Quando a cabeça está quente, por excesso de energia mental ou quando essas emoções elas não estão gerenciáveis na nossa vida, a gente vai sentir esse aquecimento aumentando e esse pranayama, ele é muito usado também. Então, a gente vai praticar ele agora. Convido vocês a sentarem de uma maneira mais confortável. Já sentando no lugar onde vocês vão se deitar depois para o relaxamento. Alinhando a coluna, procura ficar muito, muito confortável, porque a gente vai fazer o Shitali Pranayama para resfriar a raiva, mas é importante que o corpo esteja rígido para que haja tensão, porém tem que ser confortável. Então, sente-se confortavelmente agora, com a coluna mais alinhada possível. As inspirações elas vão acontecer pela boca, então, quem pode fazer aquela calha na língua, curvar a língua assim, ó, vai poder usa na hora de inspirar essa calhazinha, curvando a língua. Mas quem não puder curvar a língua, pode deixar a língua relaxada, retinha, ou fechar os dentes, encostar os dentes, mas sem apertar, sem fazer força, tá? O importante é que o ar passe pela boca quando você inspirar e que ele saia pelas narinas quando você for exalar, tá? Então, se quiser, fecha os olhos, ou se você preferir, pode deixar os seus olhos abertos. Vai fazendo a sua calha, ou decidindo se você vai deixar um pequenino espaço entre os lábios e a língua relaxada, ou se você vai juntar os dentes. Comece a inspirar devagarzinho pela boca.
Mantendo a cabeça ligeiramente baixa. Nesse momento da inspiração, eu te convido a inclinar um pouquinho, abaixar um pouquinho a sua cabeça durante essa inspiração. E conforme você terminar essa inspiração, quando começar a inspirar, vai voltando a alinhar novamente a cabeça, levando a língua lá para trás, lá no palato, ainda inspirando, tá? Se abaixa, soltando o ar. Começou a inspirar, segura aquele ar fresquinho aqui na garganta. E aí você vai levando, realinhando a cabeça, ainda inspirando, levando a língua lá para trás, abrindo mais espaço. Quando você leva a língua para trás, você abre mais espaço na garganta, de maneira que esse ar mais fresco ele fique aqui por um tempinho que seja, até que a inspiração termine. Aí quando você exalar pelo nariz, volta a baixar a cabeça. Então, inspirando. Levou a língua lá, exalando. Devagarzinho pelas narinas. Vai abaixando um pouquinho a cabeça. Não precisa abaixar muito, não precisa levantar demais. É só inclinar um pouquinho e realinhar. E vai sentindo, repetindo essa respiração, de maneira que o ar mais fresco vai ficando aí, abaixando gentilmente a cabeça. Durante essa expiração, quando você vai esvaziando os pulmões. Enquanto continua a soltar o ar pelas narinas, vai mantendo a língua solta. Na inspiração seguinte, volte a curvar a língua, ou não, fazer do seu jeito. Inspirando esse ar mais fresco, mais resfriado, observa essa temperatura do ar que se modifica. Vai se conectando também com o Bhavana, que é uma atitude que a gente escolhe ter. Essa é uma prática que é importante também. Desse Bhavana, eu pensar em algo, intencionar algo e trazer essa atitude para a minha ação. Então, vai se conectando com Bhavana, esse ar fresco que vai entrando e te acalmando. Isso ajuda a resgatar essa educação mental que a gente vai recebendo, baixando a nossa temperatura mental. Então, a cada expiração, com o sentimento de estar liberando, deixando ir, seja a raiva ou as tendências que você possa ter criado. Deixe que essas tendências vão diminuindo com as expirações. Deixe elas irem, exalando pelas narinas suavemente. E inspirando, sempre sentindo esse frescor e atraindo. E se conectando com essa atitude de calma, de tranquilidade. Repetindo só mais um pouquinho. Sente esse frescor se espalhando pelo seu corpo, acalmando a sua mente a cada inspiração. Cada respiração pode nos ajudar a acalmar, a se tranquilizar e também a soltar o que quer que a gente tenha corporificado em nós e que a gente não quer mais. Então
Então, vai fazendo agora respirações naturais, livres, só sentindo a presença da respiração, vai se preparando para encontrar uma outra posição agora, em que você se sinta confortável. Eu vou dar algumas sugestões. Se você se sentir ok para se deitar no chão, com os joelhos dobrados, os pés no chão, essa é uma opção. Se você se sentir mais confortável de deitar-se no chão com as pernas estendidas, como no Shavasana, desde que perceba que não irá dormir, então faça essa opção. Façam suas escolhas agora. Mas se você estiver deitado, deitada, lembre-se que a posição deitada é uma posição em que você deve estar confortável. Aguarde um tempo para que você possa se sentir realmente confortável. E experimente sacudir um pouquinho, talvez o corpo, mexer os braços ou as pernas, para que você possa levar mais atenção para o seu corpo. Vai se aquietando. E agora eu te convido, pergunte a si mesmo, a si mesma, como eu estou me sentindo hoje? No meu corpo, na minha respiração? Como eu estou exatamente agora, neste momento? O que o meu corpo precisa para relaxar agora? O que o meu corpo precisa para iniciar esse processo de assentamento? Talvez você sinta vontade de fazer algum movimento. O seu corpo possa estar precisando de algum movimento, de um espreguiçamento. Não existe uma resposta certa sobre como o seu corpo vai se sentir confortável. Explore. Agora inspire conscientemente. E faça umas expirações, como que colocando tudo para fora. Solte-se um pouco mais nas expirações. E à medida que você vai se soltando na expiração, traga a sensação de estar renunciando a tudo que você esteve carregando hoje, ao longo do dia, mas que você não precisa mais carregar agora. Assim que a gente chega em nossas práticas, no nosso tapete, no nosso lugar,
mas ainda temos muitas coisas sendo processadas na mente. Então, apenas seja gentil consigo mesmo, consigo mesma. Simplesmente. Lembre-se de que é bem natural ter a mente um pouquinho ocupada. E use mesmo esse primeiro momento da prática para que você possa aterrar. Assentar a mente e o corpo. E cultivar isso. Então, agora comece a perceber o peso da sua pelvis no chão. Sentindo um bom apoio para o sacro, a base da coluna, para a sua cabeça. Ajuste-se com suaves movimentos, se necessário. Ajuste a parte posterior da cabeça. Deixe o queixo ligeiramente paralelo ao chão, sem esforço. E sinta-se estável aí. Comece a observar suas respirações então. Observe a inspiração e observe a expiração. Sinta o ar entrando e se expandindo quando você inspira. E sinta o leve relaxamento quando você expira. Sem pressa. Tome o seu tempo. Respire devagar e confortavelmente. Agora, leve uma mão ao abdômen, na altura do seu umbigo, e leve a outra mão ao seu peito. E deixe que essa mão descanse confortavelmente em algum lugar no centro do seu peito. Continue sentindo sua respiração. Ao inspirar, sinta tanto o peito quanto o abdômen se expandirem. Ao expirar, sinta o peito e o abdômen murchando levemente, relaxando. Permaneça aí por mais algumas respirações. Inspirando, sentindo o peito e o abdômen se expandindo. Expirando, sentindo o peito e o abdômen murchando
relaxando. Agora, devagar, mova a sua mão que está sobre o peito para o abdômen. E mova as mãos que estão no abdômen um pouco mais para os lados. Afaste um pouquinho uma mão da outra, de maneira que o abdômen, quando ele se expande, os dedos não se toquem no centro, na região do umbigo. Deixe as mãos bem abertas, os dedos levemente abertos, de maneira que você possa cobrir melhor toda a área do abdômen com as suas mãos. E sinta a respiração na barriga. Ao inspirar, sinta a expansão. Ao expirar, sinta o abdômen relaxar lentamente. Dê esse mesmo tempo para sentir essa respiração abdominal. Respirações confortáveis. Inspiração suave, expiração suave. Deixe seu abdômen se mover mais livremente quando inspirar, fazendo uma inspiração profunda, sentindo o abdômen se expandir. Expire e sinta o abdômen mover-se para dentro, o umbigo se mover para dentro e para baixo, na direção do chão, na direção da coluna. Continue respirando nessa região de forma confortável. Toma o seu tempo. Inspire e sinta sua barriga expandindo. Expire e sinta a barriga se movendo para dentro. Respirações abdominais livres e completas. Agora vamos expandir um pouco mais a percepção desta sensação, aumentando o alcance dessa respiração. Se desejar, pode manter as mãos onde estão. Se preferir, pode descansá-las sobre o chão. E comece a aumentar o alcance dessa respiração, visualizando, para cobrir o corpo inteiro. Então, ao inspirar, visualize
E perceba essa sensação de expansão, espaço, preenchendo seu peito, abdômen e também todo o seu corpo. Permita que essa sensação da respiração se expanda até os seus quadris e pernas, até as solas dos seus pés. Permita que essa sensação da respiração se expanda para fora, para os seus braços, pontas dos dedos das mãos, e para cima, até o topo da sua cabeça. Então você está respirando dentro de todo o seu corpo. Sua consciência e respiração se espalhando e expandindo com cada inspiração. Visualize e sinta essa sensação de leveza e espaço, preenchendo seu corpo, do topo da cabeça até as pontas dos dedos e solas dos pés. Na exalação, permita que sua consciência permaneça em todas as partes do seu corpo. Ao expirar, permita que essa sensação de preenchimento, de suporte, seja percebida em todos os lugares. A cada exalação, perceba essa sensação de sentir-se apoiado, apoiada e relaxado, relaxado. Desde o topo da cabeça, músculos do rosto, para o peito e barriga. Deixe esse sentimento de suporte e relaxamento estar presente também nos seus quadris e pernas, até as solas dos seus pés. Experiencie esse sentimento de relaxamento nos seus braços, até as palmas das mãos e pontas dos dedos. Continue a respirar assim por mais algum tempo. Você pode soltar a sua respiração e respirar naturalmente de vez em quando. Talvez você perceba sua mente assumindo essa sensação do seu corpo, o sentimento de entrega e leveza, relaxamento.
e suporte. Ao inspirar, eu sinto uma expansão confortável na minha mente e no meu corpo. Eu percebo, eu visualizo espaço e leveza. Ao expirar, eu sinto amaciamento no meu corpo e mente. Eu experiencio, eu visualizo apoio e relaxamento. Aos pouquinhos, comece a se preparar para retornar, sentindo gosto na boca, fazendo pequenos e suaves movimentos, começando pelas extremidades do corpo, se espreguiçando. Vai retornando no seu tempo, devagarzinho. Observando o ambiente ao seu redor.